Olha, a gente vai começar a conversar nas próximas semanas, eu não sei quantas semanas, mas não são poucas, mas também não são muitas, sobre esse assunto de família. Esse não é o nome da série, porque a gente não vai ter uma série sobre família, mas a gente vai ter mensagens sobre família. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Mas o nosso assunto vai ser em torno das relações familiares, em torno daquilo que a gente vivencia. Tá? E relações familiares não tem a ver só com marido e mulher. Relações familiares têm a ver com filhos e pais, irmãos e irmãs, dinheiro no lar, disciplina dos filhos. Tem a ver com a inversão de papéis, de pais que querem ser filhos e filhos que querem ser pais. Tem a ver com segundo, terceiro casamento. Tem a ver com famílias misturadas, famílias mosaico. Sabe aquela família assim que o seu pai ele é casado com uma outra mulher. E o seu irmão é meio-irmão, então vocês moram tudo numa mesma casa. Até os 10 anos você morou junto com a sua mãe, com seus irmãos, de repente se separaram, aí a sua mãe arrumou um outro cara, aí trouxe os filhos dele para dentro e foi misturando e fazendo aquela lambança. E aí isso tudo criou desafios, criou crises para você lidar com isso. Às vezes você não tem pai, às vezes seu pai foi embora, às vezes sua mãe foi embora. Então, quando a gente fala sobre família, tem várias coisas que a gente pode falar. E eu acho que essa questão da família, essa questão das nossas relações, elas são muito importantes na vida do discípulo de Jesus. E eu vou dizer por quê. Os nossos relacionamentos, principalmente os familiares, são plataformas que Deus nos coloca para ir nos lapidando. Acredite. As relações em geral, todas elas nos moldam, certo? Todas as nossas relações, elas trazem desafios para a gente. Então, quando você tem amizades, você é incentivado a crescer. Quando você vai para a escola, você é incentivado a crescer, a se socializar. E eu acho que a família, ou o lugar onde a gente passa mais tempo, com mais pessoas frequentemente, esses são lugares que, de fato, aprofundam esse trabalho de Deus na nossa vida. Por isso que você precisa perseverar. Se você perseverar, sabe o que vai acontecer? Você vai amadurecer. Se você não perseverar, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar menino, menina. Se você não persevera nas relações que Deus coloca na sua vida, você continua sendo aquela pessoa imatura, aquela pessoa que não sabe lidar com as dificuldades da vida. E, ficar para nós. A vida é cheia de dificuldades, não é? Só quando você é criança que você acredita que a vida não é desafiadora. Eu sei, todos nós gostaríamos de voltar a sermos criança. Que saudade de casa, da casa da mãe, do pai, do tio, do avô, da avó. Que saudade daquele tempo onde a gente não tinha que se preocupar com contas para pagar, com um boleto. Olha, que saudade daquele tempo que o gás não acabava. Justo naquele dia que você já está sem dinheiro. E o gás acabou, filho. O gás custa 70 conto. Não você tirou aí 70 conto quando você já não tem grana. Né? Ou fura o pneu do carro, ou o portão da sua casa estraga. Aí vai mais um tanto de dinheiro. Que saudade desse tempo onde a gente dormia, levantava, tomava um café, ia assistir desenho. Cara, e nossos pais que se virassem. Acabou esse tempo, irmãos. Para todos nós aqui, acabou e não volta mais. Mas tem um tempo bom que a gente pode viver. Só que você vai ter que perseverar, você vai ter que decidir se você vai querer viver uma vida de adulto prazerosa, sólida, madura, ou se você vai viver uma vida de adulto choramingando pelo leite derramado, pelas coisas que você não vive. Olha, a gente precisa aprender a construir essas relações. Não sei se vocês concordam comigo, a gente tem uma dificuldade de construir relacionamentos, não tem? Ou não? Porque se todo mundo concordar que nós somos bons nisso, beleza. Vamos fazer uma oração aqui, bora para casa. A gente se relaciona muito bem, não é mesmo? Com todo mundo, certo? A gente consegue trabalhar com pessoas por uma semana sem ter nenhuma crise. A gente consegue passar um ano dentro de nossa casa, da nossa família, olha, com as pessoas mais queridas. As pessoas que nós amamos, gente. Pai, mãe ou esposa. E a gente consegue passar um ano sem ter nenhum bate-boca. A gente consegue viver numa comunidade cristã
sem ter nenhum arranca-rabo, ou mesmo sem pensar mal do outro, sem julgar o outro. A gente consegue, porque nós somos filhos do rei. E os filhos do rei são iguais ao rei. Os filhos do rei são bons. Os filhos do rei, eles não guardam mágoa no coração. Os filhos do rei, eles têm palavras sempre são mansas, sempre são suaves. Os filhos do rei sempre falam a verdade. Os filhos do rei não mentem. Não é mesmo? A gente precisa aprender a construir as relações. Só que a gente precisa aprender a construir as relações de um jeito diferente do que normalmente se ensina por aí. A nossa cultura... Deixa eu colocar o meu cronômetro aqui, senão hoje vocês vão ouvir, viu? Vamos lá. Deixa eu colocar, iniciar. Engraçado, semana passada eu coloquei o meu cronômetro. Sabe que horas que eu fui ver ele? A hora que eu estava indo embora para casa. Já tinha dado 2 horas já de tempo passado e não sei o que acontece. Chega aqui, a gente perde noção do tempo. A nossa cultura que a gente vive, ela tenta convencer a gente o seguinte. O tempo todo, quando uma relação não dá certo, sabe o que você faz? Sai fora, velho. Não fica perdendo tempo, seja com amigo, com pai, com mãe, com qualquer um. Começou a dar trabalho, sabe o que você faz? Rapa fora, rompe a relação. E aí é por isso que nós temos uma sociedade fragmentada. O tempo todo a gente está rompendo as relações. Olha para você, olha para a sua história. Ao longo dos últimos 5 anos, quantas relações você rompeu? Pensa. Quantas relações você deu uma pausa? Você cortou por um tempo, talvez? Seja no trabalho, seja em casa, seja com o vizinho, seja com a igreja. Quantas relações você rompeu? Porque lá no subconsciente você está pensando assim, realmente, esse negócio já está me fazendo mal, estou com preguiça de lidar com fulano. E aí a gente vai construindo as nossas relações assim, principalmente em casa. Os casamentos hoje, você sabe que o casamento no Brasil não dura. Depois de 10 anos, 80% dos casamentos eles se desfazem. 80%. Isso quer dizer que a cada 100 casamentos, só 20 casamentos seguem por mais de 10 anos no Brasil. Filhos, quantas de vocês já ouviram essa frase? Quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa e aí que vai acabar esse negócio de eu ficar tendo treta com meu pai e com a minha mãe. E quantos de vocês fizeram 18 anos, não saíram de casa e estão dizendo assim, ainda vou conseguir sair de casa. Eu ainda vou conseguir sair de casa. Vocês estão com 25 anos e estão lá. Não, agora eu vou me formar, agora eu vou me arrumar meu trabalho, e aí eu vou sair de casa e vou fazer o que eu quiser da minha vida, vou romper com o negócio. Só que não. Eu podia dizer assim que algumas ou alguns não saíram de casa porque não querem. Né? Porque falta uma iniciativa dos noivos, dos namorados aí de virar adulto e dizer assim, vamos embora, vamos construir a nossa vida de adulto. Mas, claro que aqui não acontece essas coisas. Aqui a nossa comunidade é uma comunidade de jovens assim, que quando eles namoram 1 ano, 2 anos no máximo, e já noiva, já casa e bora. A gente tem uma fascinação por esse negócio de romper a relação, vocês já viram? Sabe qual que é a nossa fascinação quando a gente fala que vai romper a relação? É porque se eu romper a relação, eu vou conseguir fazer de novo, do meu jeito. A gente pensa que é mais fácil. A gente olha para a grama do vizinho, ela está verde, brilhando. Você chega lá, ela está toda queimada. É como construir uma casa ou reformar. A gente olha e fala assim, não vou reformar essa casa, não, vou comprar um lote e vou construir uma outra casa. Por quê? Porque daí eu vou construir do meu jeito. Né? Porque essa primeira casa, quando eu construí essa primeira casa, eu ainda era imaturo, eu não tinha algumas ideias que eu tenho hoje, então eu fiz alguns cômodos que eu não queria, eu coloquei ela do lado do sol errado, tal. Então agora eu vou construir uma outra casa, porque essa casa, essa vai ser do meu jeito. E aí o pessoal sai de um casamento e fala, agora eu vou achar um parceiro do meu jeito, agora as coisas lá em casa vão piar do jeito que eu quero. E o que acontece? Outro dia eu estava com uma pessoa no carro e ela estava contando para mim que o primeiro casamento dela durou 17 anos e ela estava no segundo casamento com 11 anos. E ela falou assim, Fernando, é a mesma coisa. Eu já estou há 11 anos, eu podia estar com 25, eu podia estar com 28 no outro, eu estou com 11 nesse mesmo casamento e é a mesma coisa. Não mudou nada, assim, tem outros defeitos, as dificuldades em casa é a mesma coisa.
Os filhos que saem de casa, piora, quando você sai de casa brigado, porque você quer sair, porque você não aguenta mais seu pai, sua mãe. É pior, você sai de casa, você vai ter que se virar, Você pensa que fazer comida durar é fácil? Você pensa que manter casa limpa é fácil? Manter a disciplina de horário, de ter que cumprir com as suas responsabilidades é fácil? Não é pura ilusão. Você falar, eu vou romper com meus pais, eu vou sair de casa, vou morar sozinho, e aí tudo vai ser muito bom. Eu conheço gente que saiu, ficou 1 ano fora de casa e voltou, porque não aguentou. Então, essa fascinação que a nossa cultura causa em nós, quando um relacionamento está ruim, a gente descarta ele, isso é muito presente, e a gente, sem saber, sem querer, a gente vive esse negócio. De o tempo todo querer romper. Ainda mais que nós temos uma cultura assim que o tempo todo nos incentiva a isso. Não só através das conversas, mas através dos programas, dos filmes, dos seriados, dos livros. Que é uma música que muitos de vocês aqui cantam e batem palma e pulam, né, e cantam em voz alta, e que é uma representação disso. Só queria mais um pouco desse sentimento louco, de acordar de madrugada para fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender essa loucura que eu sinto por você. Sei que é bom demais, é bom demais. Até aí está tudo beleza. Um casal casado, comprometido um com o outro até o final da vida, um que pertence ao outro e diz, olha, eu pertenço a você, você pertence a mim, e nós podemos fazer o que nós quisermos, beleza? Só que não. Mas quando te vejo com ela, a minha mão gela, a minha boca vai secando e eu vou ficando muda. Oh, meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que está com ela para manter as aparências, mas nas suas horas de carência você vem me ver. E a gente faz amor, me diz que eu sou o seu amor e vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado. E quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder. Eu sei, está com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada a ver. Sou mais eu e você. E a gente faz amor, e me diz que sou seu amor, e vai embora antes do dia amanhecer. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, mas eu quero fazer. Como é que você sobrevive numa cultura que não te incentiva a construir relações duradouras? Como é que você sobrevive numa cultura que te manda romper sempre que a chapa esquenta? As pessoas da nossa época estão muito afim de casar, viu? Você pensa que não? Vocês riem. Silvia é demais, né? Silvia é minha inspiradora aqui na frente. Aqui ela vai, eu vou falando, ela vai rindo, aí eu vou ficando mais animado, mais empolgado. Obrigado, Silvia. Gente, ninguém precisa me trazer água, só para vocês saberem, vamos prestar atenção, vamos focar aqui na nossa mensagem de hoje. As pessoas da nossa cultura, elas estão muito desejosas de ter um relacionamento que dure. É ou não? Se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse assim, quem de vocês quer viver o resto da vida sozinho, porque você se acha suficiente para si mesmo e você não quer ninguém mais por perto? Poucas pessoas levantariam a mão. Deus nos fez assim, nós queremos ter alguém para dividir a vida. Nós queremos ter alguém para testemunhar os nossos feitos. Vocês já perceberam isso? Como que nós somos carentes de relação? Só que, no entanto, todas as relações humanas, elas sofrem um desgaste natural com o tempo. Cara, é primo que se dá bem, fica junto para você ver, começa a dar problema. Final de ano, junta a família para passar o Natal e Réveillon junto, uma semana junto para você ver o que acontece. Dá pau, cara. É relação entre profissionais. Os caras começam bem, dali a pouco alguma coisa começa a desgastar. Toda a relação humana tem desgaste. E você precisa entrar nas relações sabendo que, quando você entra numa comunidade cristã, por exemplo, você decide fazer parte de uma igreja, você precisa saber, você vai chegar em algum momento que essa relação vai sofrer desgaste. Quando você casa, você tem que saber, ao longo dos anos de casados, nós vamos enfrentar muitos problemas. Quando você tem filhos, você vai ter que saber, meu filho é pequeno, ele dá problema. Você tem crise com criança, sabia? Você só não sabe que é uma crise. Porque você pensa assim,
é criança, tal, faz parte. Mas você vai perceber que é crise quando eles ficam adultos. E aí eles começam a questionar você, eles começam a abandonar você. São crises que há entre pais e filhos, entre filhos e pais. Todo tipo de relação sofre desgaste. Sabe por quê? A humanidade se desconectou de Deus. E quando ela se desconectou de Deus, a gente não conseguiu mais nem se relacionar com Deus e nem se relacionar com o outro. Você tem consciência disso? Você sabe que isso é verdade? Porque senão você vai ficar tentando buscar o relacionamento perfeito o tempo todo e nunca vai conseguir achar. Você vai tentar encontrar pais perfeitos, mães perfeitas, e você nunca vai conseguir achar. A nossa sociedade, ela enfatiza demais o sentimento amor para manter as relações. Vocês já perceberam como é que é o negócio? Eu estava conversando com o Dandan ontem, de manhã, e sábados pela manhã a gente costuma, né, coincidentemente, ter conversas assim, de alto nível, né? Pensando no contexto das nossas faixas etárias, né? Alto nível nossas conversas. Eu estava explicando um pouco para ele de como que a mentalidade humana mudou ao longo dos últimos 200 anos. Aonde você tem, por exemplo, na era moderna, que é a era que alguns de vocês conhecem, que nasceu na Revolução Industrial, no Iluminismo, que era uma era onde eu tenho que ver para crer. Eu preciso provar, eu preciso entender como que as coisas funcionam, senão eu não acredito, senão eu não decido. Por isso que ao longo dos últimos anos, a gente tem cursos de casamento, cursos de paz, 7 maneiras de você lidar com a sua esposa, 7 passos para você e seu pai se darem bem, né? O caminho para uma família feliz. E aí a gente tem isso tudo muito bem normatizado na sociedade. Só que a gente vive hoje, depois das 2 grandes guerras, uma mudança de pensamento. Hoje não é mais eu tenho que ver para crer. Hoje eu tenho que sentir para crer. Vocês já perceberam como que a gente é dominado pelo tal do sentimento, pelo tal da intuição, principalmente o brasileiro? E isso me dá nos nervos como pastor. Porque às vezes eu digo assim, olha, a Bíblia está dizendo para você, não faça isso. E a pessoa olha e diz assim, mas eu sinto isso. E pior, ela pega um trecho lá de Efésios que diz assim, e a paz de Cristo guarde o seu coração. Está vendo? Se eu tenho paz no meu coração, eu posso tomar essa decisão. A gente é guiado pelo sentimento, a gente leva esse negócio para as relações, e aí o amor, sentimento, eu preciso dizer para vocês, ele não tem condições de sustentar as nossas relações. O sentimento, o amor romântico, produzido pela mídia, não consegue sustentar as nossas relações. A hora que você casa, esse sentimento romântico, meramente romântico, ele vai embora, pum! E aí você acorda uma manhã e você fala, eu não estou mais apaixonado pelo meu cônjuge, eu não estou mais apaixonado pela minha esposa. O que você faz? O que você faz quando você acorda de manhã e você pensa na guerra que você tem vivido com os seus pais em casa? E você pensa, eu quero ir embora, eu quero sumir daqui. Eu não quero mais ter que conversar com a minha mãe, olhar nos olhos dela, com meu pai. Nós somos reféns de um sentimento que não é capaz de sustentar as nossas relações. E quando esse sentimento vai embora, sabe o que acontece? A gente fica perdido. Quando o sentimento acaba, a gente fica sem esperança. E aí, sabe o que nós achamos que nós precisamos nesse momento? Bons conselhos. Aí a gente vem para um terapeuta, a gente vem para um pastor, a gente busca na Amazon um livro sobre aquele problema. Eu preciso ver, eu vou me matricular na faculdade de psicologia, né, porque eu quero aprender a lidar com o meu casamento. Preciso lidar com a minha família, né? Aí eu vou ouvir os youtubers, aí eu vou pegar os caras de autoajuda, eu vou ler Augusto Cury, eu vou realmente procurar conselhos, porque eu preciso saber o que eu fiz de errado. Pode ser que você consiga alguma ajuda nisso, mas eu acho que não é por aí. Talvez o que falta para nós é um encontro real com Cristo. O que falta para nós
é um encontro real com o Espírito de Deus nos capacitando. Homens e mulheres, deixa eu dizer um segredinho para vocês. Se você não é casado, fica cegado, pega as dicas, tá bom? Vocês não têm chance nenhuma diante da figura do amante. Mulheres, vocês já eram diante da amante. Homens, vocês não têm mais chance diante do amante. Sabe por quê? O amante é cheiroso, é bonito, ele é forte, musculoso. Ele é mais jovem que você, Ele chega na hora que a sua esposa está mais debilitada e oferece o ombro para ela chorar. Traz flores para ela e diz, você não precisa passar por isso. As mulheres, a amante, ela não fala na cabeça do seu marido. A amante não precisa discutir as contas de casa, os problemas dos filhos. Você não teve uma discussão passada, na noite passada, na semana passada, com o seu cônjuge, que vocês quase romperam a relação. Você não está com mágoa do amante. Eu sei que é errado. Mas fazer o quê? Oh, Deus, me ajuda. O que a gente faz diante dessas situações? Você percebe como que você e eu ficamos mãos atadas, a gente não consegue resolver esses problemas. E como que a gente constrói relações duradouras diante disso? Como é que você vai fazer? Como é que você vai retomar o seu casamento? Como é que você vai retomar o amadurecimento da sua relação conjugal? Como é que você vai dar a volta por cima? Onde você vai achar forças para isso? Você pode ter conselhos adoidado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se o Espírito de Deus não te encontrar, se você não tiver uma vida com Jesus, próxima dele, você que está amargurada por causa da tua relação de anos de opressão e de dificuldades com o seu marido, você nunca vai ser curada. Você, marido, que já está cansado de ter que lutar e não ser reconhecido, você não vai conseguir força. Filhos, vocês que estão tentando conversar com seus pais, abrir o problema, mas você não consegue ter a atenção deles para você. Pais, vocês que estão tentando fazer o melhor para os seus filhos, mas na verdade vocês estão fazendo do jeito errado, mesmo que vocês não saibam, na sua cabeça vocês estão fazendo o melhor. Se Deus não encontrar o coração de vocês, se o Espírito de Deus não encher a sua vida, vai ser muito difícil você retomar qualquer tipo de crescimento. É preciso um contágio, um contato com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus, para você renovar a sua vida. E é estranho eu falar isso numa igreja, devia ser óbvio. Mas eu falo isso porque a gente, embora a gente está todo domingo aqui reunido como discípulos de Jesus, como cristãos, nós ainda somos muito secularizados. Sabe por que nós somos secularizados? Quando dá um problema na sua vida, sabe o que você faz? Primeira coisa que você faz, você liga para o seu terapeuta. E não estou falando que é para você ligar para o seu pastor, não. A primeira coisa que você faz é ligar para o seu terapeuta. A primeira coisa que você faz é ligar para alguém e sair xingando, porque aconteceu alguma coisa. A primeira coisa que você faz quando tem uma crise nas suas relações é você chutar o pau da barraca e falar, vou embora. Isso acontece porque eu e você somos secularizados, nós vivemos numa mentalidade dessa cultura. Porque se nós fôssemos discípulos de Jesus, a primeira coisa que nós faríamos diante de uma crise seria nos ajoelhar e dizer, Deus me encontra. Que nem nós cantamos aqui, me esconda em ti. Ó Deus, eu preciso de você, ó Deus. Lembra da semana passada? Jesus acorda. Mas nós somos bons demais para fazer isso. Nós somos bons demais, nós não precisamos de Deus. A gente precisa de Deus a hora que o barco pegou fogo e já queimou tudo, nós estamos lá morrendo afogados. A gente não precisa de Deus para evitar os incêndios. A gente não precisa de Deus para poder dar um rumo nas coisas que ainda dá para consertar. Isso é complicado. Então, eu quero mostrar para vocês hoje de manhã, lendo a carta, ou uma parte da carta de Paulo aos Efésios, como que a gente pode ter esse encontro com Jesus
e sermos cheios do Espírito Santo para que, como discípulos de Jesus, a gente viva as nossas relações. A minha relação como família, a minha relação como amigos, ela precisa ser vivida como um discípulo de Jesus também. O capítulo 5 de Efésios, ele tem um contexto interessante, porque no capítulo 5, versículos 18 a 20, eu vou falar, ele fala sobre a vida no Espírito. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Só que quando você olha o contexto da carta, antes do capítulo 5, ele fala que nós temos que viver como discípulos. Eu vou falar como que é viver como discípulo. E depois ele traz a vida em família. Ou seja, a vida como discípulo de Jesus, ela vai atingir a nossa família e as nossas relações nas mais variadas esferas. Quer ver como é que Paulo nos mostra isso? Olha que verso perfeito para a gente começar essa manhã. Olha que verso maravilhoso para a gente começar o nosso papo de manhã. Esposas, sujeitem-se, cada uma a seu marido como ao Senhor. Tranquilo? Está superado esse negócio já? O disjuntor não caiu ainda? Não estou falando do disjuntor aqui da comunidade, que de vez em quando cai quando o ar liga, mas às vezes quando eu falo uns negócios aqui, tem uma mulherada que, não, peraí que eu vou pegar ele, aí você tem que segurar, ela fala, não, segura aí. A gente como comunidade já devia estar cansado de saber desse negócio, já falei tanto disso nos últimos 9 anos, mas eu vou dar uma repassada. Né? Esquece esse negócio de sujeição como algo opressor. Mulher nenhuma deve se submeter a nenhum homem, e muito menos ao seu marido, de maneira opressora. Nenhuma mulher deve olhar para o seu marido e dizer, sim, senhor, meu amo, sim, general, sim, querido, eu faço. Mulher nenhuma deve passar por isso. Mulher nenhuma deve se deixar controlar pelo seu marido, manipular pelo seu marido. Mulher nenhuma deve aguentar calada por anos abusos emocionais ou físicos do seu marido. Isso não é ensino cristão, isso não é ensino de Jesus, é ensino diabólico, satânico. Mulheres, sujeite-se. É uma ação sua, é você que se sujeita. Não é maridos, sujeitem as vossas mulheres a si mesmos. Não, é mulheres, se deixem guiar pelos seus maridos. Mulheres, deem suporte aos seus maridos. Mulheres, vocês podem muito mais do que vocês imaginam. Mulheres, Deus fez vocês de um jeito que se tapear, vocês pegam o marido de vocês e põem no bolso. E ele ainda acha que é ele que manda. Mulheres, vocês foram feitas para agir intuitivamente, carinhosamente, harmoniosamente. Vocês foram feitas para olhar no horizonte, perceber os perigos e alertar os seus maridos. E deixe com eles a responsabilidade de tomar as decisões. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, não é aos homens. Essa relação de sujeição é com o seu marido, mas porque o seu marido também tem a parte de sujeição dele, tá? E é interessante que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o quê? O próprio corpo. Tem gente que se for aplicar esse trecho aí, está lascado. É por isso que eu estou cuidando um pouco mais do meu corpo, né? Porque se eu cuidar da Esther como eu cuido do meu corpo, eu estou lascado, mas vamos lá. Os maridos devem amar cada um como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Você já tinha ouvido esse verso? Esse verso está lá, desde que foi escrito. Só que eu acho que alguns homens aqui só ouviram, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mas nunca pararam para ver a lista de coisas que o apóstolo Paulo fala para os homens. Por isso o homem deixa pai e mãe. Por isso o quê? Para poder cuidar da sua esposa. Ele não deixa pai e mãe para poder oprimir ou usar a sua esposa. Homens deixam de ser menininhos que tomam todinho no sábado de manhã, que a mamãe leva, cafezinho quentinho, leitinho, bonitinho. Homens deixam de ir para o motelzinho na sexta-feira à noite e ir dormir na caminha arrumadinha para poder acordar no sábado, para no sábado à noite ir de novo para o motelzinho. Eles deixam papai e mamãe, eles deixam essa vida de solteiro
para eles assumirem um compromisso com a pessoa mais importante deles, da vida deles. Eles deixam o pai e mãe e se une à sua mulher. E unir, vocês entenderam o que é unir, entendeu? Unir. E os dois se tornam um só. É para isso que homens dão um passo na direção da maturidade e começam a construir relações junto com suas famílias. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido. Tá fácil para vocês, mulheres, não tá? Só tem 2 palavras para vocês, 2 frases para vocês. Mulheres sujeitas, mulher respeite o marido. Para os homens tem 3. E um texto gigante, que é para o homem entender. Entendeu? Quase que o apóstolo Paulo tem um desenho assim, ó, né? Ali o homem cuidando da sua esposa, que é para poder entender. Porque o homem demora para pegar algumas coisas. Homem precisa de respeito, gente, na boa. A Bíblia fala isso, né, eu? Tá vendo ali, ó, respeita. Fala, mulher, vocês viram alguma vez mulher ame o seu marido? Mulher, respeitem os seus maridos. Se tem uma coisa que deixa o homem doido, é quando a mulher trata ele como se ele fosse um menino. Ou como se ela fosse um homem também com ele, assim. Sabe quando o negócio começa a esquentar em casa e a mulher levanta e fala, vem cá então que agora nós vamos junto. Cara, quando você faz isso, cara, acabou, bicho. O homem ele tem 2 opções, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, mano, não posso bater nela. E aí ele vai se acovardar. E pode ver, ele se acovarda, aí a mulher, pá, ele sabe que ela é mulher, então ele vai ficar quietinho, ele vai ficar uma uva passa, ele vai se recluindo assim, ó. Agora, ele tem uma outra opção. Você quer briga? Bora! E aí a gente já sabe o que acontece. Tá vendo como é que a relação ela precisa ser construída com base nos preceitos bíblicos? Porque a Bíblia tem sabedoria para nos ajudar a construir as nossas relações. Por exemplo, relação de filhos e pais. Filhos, obedeçam os seus pais. Caramba, que parte do obedeçam a gente não entende, os filhos menores. Mas eu já não sou mais criança, então você não é criança, então honre seu pai e sua mãe. Porque claro, que depois que você está da idade da Keren casada, talvez você não vai obedecer, mas você tem pelo menos a obrigação de honrar o seu pai e sua mãe. De respeitá-los, de dar valor ao que eles falam. Mas quando você é do tamanho do Benício, quando você é do tamanho do João, quando você é do tamanho do Theo, é obediência e ponto, acabou. Meu papai falou, mamãe falou, beleza, papai, mamãe, tá certo, acabou e vamos embora. Isso vai ajudar você a construir a relação com seus pais. Agora, também diz que pais não devem tratar seus filhos de modo a irritá-los. Eu sei, na nossa comunidade, se eu perguntasse para os filhos aqui, os seus pais não irritam vocês aqui, eu sei. Rafa, nem um pouquinho. Amanda, nem um pouco. Sempre assim, nunca teve. Micaela, Nicole, nada. Mãe, pai, nunca irritou ninguém aqui. Pais não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Sabe quando que um pai irrita um filho? Não é quando ele acorda o filho de manhã, tirando a coberta e gritando e falando. É quando ele fala para o filho viver de um jeito e ele vive de outro. Um pai deixa um filho irritado quando o pai não é coerente com a vida dele mesmo. O pai fala assim, sai desse celular, menina. E aí manda uma mensagem no WhatsApp. Sai desse celular. O filho olha e fica pensando, tem alguma coisa errada nesse negócio. Filho, você está o dia inteiro nessa televisão, você está o dia inteiro assistindo esses seriados. Pô, deixa eu assistir os meus seriados aqui, quieto aqui. Filho, você não pode falar desse jeito com seu pai. E aí, um belo dia, está lá você, mãe, falando com o marido, né? Com o pai do seu filho, do mesmo jeito que você falou para não falar. Essas incoerências vão irritando as crianças, vão deixando os filhos assim, meio sem saber para onde ir. O apóstolo Paulo fala, não irritem, mas eduquem eles com disciplina e instrução que vem de Deus. Cara, precisa gastar tempo para disciplinar. E disciplinar não é sair dando chinelada, né? Tudo bem, você fala para minha mãe o que é disciplina, ela vai pegar a chinela infinita, da joia infinita, né? A chinela infinita que tem vários poderes ali e vai sair dando em você.
Mas disciplina bíblica não é chinelada, não é cintada. Disciplina bíblica é o nome disciplina. É você dar um ritmo de vida para os seus filhos. É você ensinar os seus filhos que tem hora para dormir, para comer, que pode falar de um jeito, pode falar de outro. É ensinar o seu filho a dar bom dia, dar boa tarde, a dizer oi, obrigado, por favor. É ensinar o seu filho a se comportar dentro da comunidade, dentro da sua casa, na casa dos outros, para não ficar mexendo nas coisas dos outros. Sabe, o seu filho chega na casa assim, aí... meu pai ficava doido quando meu irmão dizia assim, pai, os netos estão chegando aí, tira as coisas da estante. Meu pai ficava maluco, porque alguns dos meus sobrinhos chegavam em casa e já ia rapando tudo assim nas prateleiras de casa. Cara, ensina seu filho, disciplina ele e instrui ele os ensinos de Deus. Você precisa de tempo para isso. Você está vendo nesse primeiro trecho como que a sujeição mútua dentro de uma família ajuda a gente a construir as relações duradouras? Maridos se sujeitam às suas esposas como? Amando as suas esposas, percebendo as suas esposas, olhando para o olhar dessas mulheres, ouvindo as palavras que elas não dizem. Cara, e é um negócio complicado, eu vou dizer para vocês, é um desafio para nós. Olhar para uma mulher e você pergunta, o que foi, amor? Ela fala, nada. E você sabe que tem um negócio ali, meu. Mas fala para mim, o que foi? Não, não é nada não. Não foi nada não. Não, deixa, não quero falar. Né? Cara, você precisa de sabedoria, precisa de amor para poder lidar com a sua esposa. Ter paciência, perceber o tempo dela. Às vezes ela quer falar, às vezes ela quer desabafar contigo. Deixa ela falar, você não precisa ficar respondendo o tempo todo. Às vezes a sua mulher está precisando de alguma coisa física, às vezes ela está doente. Às vezes ela está cansada, às vezes ela está desanimada da vida, ela acabou a energia dela, e você está lá achando que está tudo no mesmo ritmo. Meu querido amigo, irmão, homem, ame sua esposa, se sujeite a ela. Quando você está amando a sua mulher, você está se sujeitando a ela também. Você está dando suporte para ela, você está falando, meu amor, olha aqui, eu estou com você. Mulheres, vocês vão respeitar os seus maridos, vocês vão dizer para eles, vocês vão ajudar eles a serem os homens que eles precisam ser. Não vai tratar eles como menino, mas vai deixar eles virarem homens protetores, homens que trabalham, homens que têm garra, homens que decidem. Filhos, vocês vão tratar os seus pais com respeito, vocês vão obedecer aos seus pais porque eles te criaram, te tiveram, e porque eles têm mais sabedoria que você. Mas filhos, vocês vão honrar e dar valor ao que os seus pais fizeram por você, mesmo que eles erraram ao longo da vida. E pais, tratem os seus filhos com o mesmo amor. Como que nas relações familiares a gente consegue ter esse renovo diante das crises? Primeiro, a gente viu aqui essa mentalidade que nós precisamos ter, mas o apóstolo Paulo vai entrar no capítulo 4 de Efésios, versículo 17, e vai lhe dizer o seguinte, olha, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Os gentios são aqueles que estão fora da espiritualidade cristã. No caso ali dos Efésios, eram os gregos, que pensavam de outro jeito. No nosso caso, é aqueles que ainda não entenderam quem é Jesus, não entenderam o Evangelho, não entenderam as boas notícias e não reconhecem que são pessoas necessitadas de Deus. Não vivam mais como essas pessoas que querem pegar gente casada, que querem namorar pessoas que não podem, essas pessoas que são levados por pensamentos vazios e inúteis, e a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer construir as relações duradouras na sua vida? Você tem que imitar o exemplo de Jesus, não o exemplo daqueles que endureceram o coração para Deus. A gente vive numa sociedade que rejeitou Deus, ponto. Já dizia Nietzsche, no século XVIII, quando ele escreveu uma parábola chamada O Homem Louco. E ele entra num mercado de venda com uma lanterna durante o dia, gritando, Deus está morto, Deus está morto. E o pessoal fala que ele é louco. E ele está dizendo, nós matamos Deus, nós tiramos Deus da nossa vida. E é interessante que ele fala, eu apenas estou aqui dizendo algo que ainda vai respingar num futuro muito longe, assim como um raio, que você vê o clarão dele aqui, e o barulho vem muito depois. Ele está dizendo, nós matamos Deus, e isso acontece bem na época onde o ser humano se levanta e rejeita Deus e diz, agora nós somos os nossos próprios deuses, nós temos a ciência, nós temos a tecnologia, nós vamos construir o paraíso na Terra. E é engraçado que 200 anos depois, nós estamos ouvindo o estrondo do raio.
Nós estamos vendo uma sociedade longe de Deus, filhos matando pais, filhos rompendo relações, pais matando filhos. Cara, você já viu o quanto de pais matando filhos está tendo? É uma coisa de louco isso. Divórcio já vem de muito tempo, mas pais matando filho, filho matando pai é um negócio de louco. São ignorantes e endureceram o coração para Deus, uma sociedade que disse, Deus, eu vivo do meu jeito a partir de agora. E sabe aonde que essa sociedade pega os conselhos? Na cultura que essa sociedade produz. De novo, filmes, músicas como essa que eu li para vocês aqui, novelas, papos no intervalo do trabalho. Não vivam como esses caras. Eles tornaram-se insensíveis, eles não conseguem olhar para si e ter um olhar crítico de si mesmo. Por quê? Porque eles vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Se tem uma sociedade sensual e que busca os prazeres da sexualidade de maneira distorcida, é a nossa sociedade. Aí você pensa, mas antes já teve isso. Claro, isso é a vida toda. A questão da sexualidade é uma disfunção na humanidade desde que ela pecou. Mas hoje, com a tecnologia, bicho, esse negócio ficou muito mais acessível. E isso vai formatando a mentalidade do nosso povo. Quer um exemplo disso? Quando eu era pequeno, tinha uma revista chamada Private, ou Private. E não adianta, homem, você olhar para o lado e fingir que você não sabe do que eu estou falando, que eu sei que você sabe. Revista sueca, tá? Quando eu era pequeno, para você achar esse negócio era uma preciosidade, velho. Adolescente achava um negócio desse aí, ele guardava lá no guarda-roupa, debaixo das roupas, assim, ó. E aí a mãe achava e o pau quebrava, velho. Né? Às vezes você escondia no quintal, debaixo das tranqueiras, para de vez em quando você ir lá e dar uma olhadinha. O acesso à pornografia era um negócio difícil demais. Para você ver algo pornográfico, nossa, era uma vez na vida e outra na morte. Hoje, em menos de 1 minuto, qualquer criança acessa isso aqui no celular. Não tem restrição, não tem nada. E aí pensa, como que uma sociedade vai vivendo em função dos prazeres sensuais? Bem, não é só a pornografia que produz esse tipo de coisa em nós. A necessidade da gente mostrar o corpo, a necessidade da gente ter prazer com os olhos, ela vai nos vai nos tornando pessoas insensíveis para Deus. Vocês já viram o Instagram, como é que é? Eu já falei disso aqui umas vezes, o pessoal fala, o Fernando é muito careta, tal. Eu não estou dizendo que você não precisa mostrar o que é bonito. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Você quer mostrar o que é bonito? Então, você é casada? Mostra para o seu marido. Não mostre para os outros homens. Os outros homens não precisam ver o que é bonito em você. O que é bonito em você, Paulo diz assim, olha, se vista com decência, com discrição, passe desapercebida. Homens, você quer mostrar o que é bonito? Para que o pessoal coloca lá no seu perfil, nossa, tá bonitão, hein, saradão, tal. Você é casado? Mostre para sua mulher. Por que vocês acham que eu não boto foto sem camisa no Instagram? Vou botar foto sem camisa no Instagram e lascou tudo, bicho. Aí não é com essa beleza toda aqui, aí já era, bicho, aí acabou, velho. Eu não sou casado, eu quero mostrar para alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Entenda, você como discípulo de Jesus, se você não é casado, não mostre para ninguém. Guarda, acabou. Mas Fernando, eu preciso, a cultura, beleza, a cultura insensível, que tem o coração duro para Deus, ela vai mostrar para quem não precisa, para quem não deve mostrar. Você, como discípulo de Jesus, não foi isso que você aprendeu de Jesus. Você aprendeu de Jesus que o seu corpo e você é para alguém com quem você está comprometido. Ponto, acabou. Mas eu não quero fazer isso. Então beleza, vai lá, constrói a sua relação e vamos ver no que vai dar. Como que a gente constrói as nossas relações? Porque as nossas relações estão arrebentadas. Em parte é porque nós endurecemos o coração para Deus, fechamos os ouvidos para os princípios dele. E aí a gente sai buscando todo tipo de solução. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele,
Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Se é discípulo de Jesus, tem que ter uma nova mentalidade no seu coração. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Cara, justo e santo não quer dizer que você é perfeito. Quer dizer que você entendeu qual que é o teu propósito, a tua identidade como pessoa. E você agora não vive mais como um filho do diabo, mas você vive como filho de Deus. Portanto, olha aqui, algumas dicas para nós aqui. Você quer construir uma relação duradoura? Abra o seu coração para Deus. Pare de ser refém da sensualidade. Pare de ser refém dos prazeres que tão somente são apetites, meramente apetites da sua alma. Quando eu olho para mim e avalio as minhas tentações e avalio os meus desejos, sabe qual a conclusão que eu chego? É meramente algo dos meus olhos. Porque eu jamais deveria, em sã consciência, trocar a bênção que é a vida com a minha família, com a minha esposa e com os meus filhos, por um prazer de algumas horas. Mas os meus olhos, quando eles olham e eles veem, a beleza me atrai. Lembra de Eva? Eva viu o fruto. O fruto não é o celular, tá? Ela viu o fruto. Ó, tem uma maçãzinha aqui atrás, né? Gente, para de falar que é maçã, hein? Desculpa aí, Patrick. Pô, pera aí. A gente acha que é maçã, não é maçã. Aqui, ó. Não, aqui é maçã. Maçã lá no Éden, pô. Podia ser uma melancia, meu, entendeu? Pegou uma melancia, objeto de desejo. Ela olhou e disse que ela viu que aquilo era agradável aos olhos. Isso é desde criança, meu. Leva uma criança na ReHap para você ver o que acontece. A criança entra na ReHap, bicho. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, mãe, eu quero aquilo. Você pega uma menininha do tamanho da Malu, do Benjamin, e já vão direitinho assim, cara, pegar os brinquedinhos. Porque os olhos, as cores, elas te chamam a atenção, é a concupiscência dos olhos. E você é pego nisso. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo, gente, vocês são discípulos de Jesus? Para de mentir, pô. Abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Nas suas relações em casa, como marido e mulher, noivo, noiva, família. Você é o tipo da pessoa que anda nas trevas, na escuridão, nas sombras, mentindo? Você é o tipo de pessoa que manipula, que se esconde atrás de falsas intenções, de falsas coisas? Pare de mentir. Mentira, sim, é do diabo. Mentira é daquele que se rebela contra Deus. E eu sei, você está pensando assim, não, eu não minto, faz muito tempo que eu... Não, beleza, você pode não mentir, mas você manipula as coisas, as circunstâncias? Você é o tipo de pessoa que chantageia? Você é o tipo que conta algumas coisas para poder ganhar outras? Pare de mentir, senão as suas relações não vão prosperar, nenhuma delas. Pais que mentem para os seus filhos estão construindo um abismo entre eles. Maridos e esposas que mentem um para o outro não conseguem nunca deslanchar numa relação de confiança e, consequentemente, não amadurecem. A mentira faz com que a gente fique se escondendo o tempo todo e não amadureça nunca. Parem de mentir. Parem de ficar refém da amargura. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Para com esse negócio de brigar e ficar 5 dias sem se falar. Pare de brigar e ficar com esse negócio de não confessar os seus erros. Seja para o seu cônjuge, seja para o seu amigo, seja para o seu irmão, seja para os seus pais. Se tem uma coisa que eu tenho encorajado pessoas aqui nessa comunidade, é de serem verdadeiros, independente da circunstância. Mas também a buscarem reconciliação o mais rápido possível. Quando nós iramos, nós damos oportunidades para o diabo arrebentar na nossa família. Só olhar para trás e ver as vezes que você irou e quebrou uma mesa e falou alguma palavra, depois já vem a palavra que vem como da ira. Pode olhar as vezes que você tomou alguma atitude impulsiva, o estrago que você fez. E não é só pai e mãe, não. Essa juventude que fica irritada também com facilidade.
e sai quebrando, e sai bufando, e fecha a porta do quarto batendo, e fala não te amo mais. Pensa no estrago que isso faz nas nossas vidas. Sai da amargura e aprenda a cultivar o perdão. Essa é a vida de um discípulo. O discípulo de Jesus não cultiva amargura, o discípulo de Jesus ele chega e perdoa e pede perdão. Para de roubar, para de ser preguiçoso. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Cara, você pode não ser um ladrão de coisas, você não pode ser um cleptomaníaco, mas você pode ser um preguiçoso. Que não tem coragem de tomar as iniciativas que precisam ser tomadas. Você está vendo a sua família indo para o buraco e você não faz nada. Você está vendo os seus filhos indo por um caminho que não tem volta e você não toma a iniciativa de conversar com os seus filhos. Você vê a sua própria vida tomando um rumo e você tem preguiça. Por quê? Porque vai dar trabalho. Se eu for mexer com isso, se eu for confrontar o fulano, se eu for falar com o ciclano, isso vai dar trabalho para mim. O apóstolo Paulo está dizendo, você quer construir as relações, você precisa parar de mentir, você precisa parar de ficar amargurado e você precisa começar a ir na direção das coisas que tem que ser feito. Evite o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que a ouvem. Pô, numa relação fraternal, familiar, quando o bicho pega, o que a gente faz normalmente? A gente sai xingando, a gente sai insultando, é a maneira da gente ganhar a guerra. Você é esse tipo de pessoa? Claro, como discípulo de Jesus, aqui nunca ninguém faz isso. Porque nós somos discípulos de Jesus, não é? Ponto. Mas, quando você souber de alguém que faz isso, tá? Lembre-se, essa pessoa que está fazendo isso, ela está sabotando a relação como um todo. Aqui não está falando sobre palavrão, tá? Para aqueles que gostam de ser moralistas, puritanos, está vendo? A apóstolo Paulo está falando para não falar palavrão. Eu também acho que não devo falar palavrão. Bem, essa é uma outra discussão, não vou entrar nesse negócio agora. Mas o que ele está dizendo aqui, evite o linguajar sujo e insultante nessa dinâmica. É quando eu olho para você e te insulto, e te ofendo, e te ridicularizo. Como é que você vai construir as relações suas? Se na primeira briga você tira aquela palavra que você sabe que vai na jugular do seu marido, seu moleque, pá! Aí ele olha para você e fala assim, sua gorda, tá! Você já pensou? Se eu e você vivemos esse contexto, é capaz que a gente esteja ficando com o coração duro para Deus. É capaz que a gente está ficando com o coração insensível diante de Deus. Deus nos proporcionou as relações para a gente ser abençoado. Deus te colocou numa família para você ser abençoado, querido. Deus te deu um marido, uma mulher, filhos, te deu amigos, para que você encontrasse nesse espaço um espaço de bênção para você. Mas você precisa de um encontro com Jesus, se você quiser construir esse negócio. Estou terminando. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, a garantia que Ele colocou sobre vocês para o dia que Ele vai nos resgatar. Vivendo na mentira, na amargura e na preguiça e no insulto, a gente vai apagando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E vamos perdendo a consciência. A gente vai ficando cauterizado. E a gente já começa a achar que mentira é tranquilo. A gente começa a achar que amargura é tranquilo, preguiça e insulto é tranquilo. O pessoal mais jovem que está me ouvindo hoje de manhã aqui, essas coisas aqui, a gente demora um tempo para perceber o quão nocivas elas são, quão perigosas elas são para nós. Crianças que estão me ouvindo aqui. Talvez você não tenha ideia, você só ouve dizer que mentira não pode, mas você não sabe por quê. Acredite no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, quando eles falam, não mintam. A mentira, ela nos leva por um caminho assim que
A gente só descobre ele quando a gente fica adulto. E a gente começa a entrar em umas enrascadas na vida. Você que é discípulo de Jesus, à medida que você vai se relacionando com essas coisas aqui, com esses valores, você vai se distanciando de Deus. Fica tranquilo, vai acontecer. E você para de ouvir a voz de Deus. Agora, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, mas sejam cheios do Espírito. E engraçado que a Bíblia não fala se encham do Espírito. Não tem como eu e você dizermos assim, agora eu vou me encher do Espírito. Vem Espírito e eu vou me encher de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos enche, é uma obra que Deus faz em nós. Quando nós fazemos o quê? Aí vem um negócio que vai mexer um pouco com o teu intelecto. Cantamos salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Cara, adoração a Deus em comunidade, que nós fizemos hoje de manhã, é um espaço propício para o Espírito Santo encher o meu coração e o seu. Você não entende como acontece isso? Não precisa entender, apenas vai. Assim como você não entende como que funciona a mecânica de um carro e você entra e vai nele, vai aqui também, vem para a comunidade, vem para os encontros comunitários, vem para os grupos de vida, vem para aquilo que nós estamos oferecendo. Isso vai encher você, sim, o Espírito de Deus vai começar a aguçar dentro de você a mentalidade de Cristo, a mentalidade de Deus. Deem graças a Deus o Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de adorar a Deus, tenha um coração grato, onde você constantemente está dando graças a Deus, em comunidade e sozinho. Esse é apenas o ABC de coisas que você e eu precisamos fazer para construirmos as nossas relações com firmeza. Quando você chegar em mim como pastor, ou no Crasso como pastor, ou nos presbíteros dessa comunidade, e dizer assim, eu estou com a minha família arrebentada, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de conselho para o meu casamento. A primeira pergunta que a gente vai fazer para você é o seguinte, você está cultivando uma relação com Jesus? Porque não adianta eu te dar conselhos se você não está cultivando uma relação com Jesus. Isso aqui Paulo está dizendo para quem já se tornou discípulo de Jesus. Não adianta eu te dizer assim, volta para casa e faz isso. Não vai resolver. Nós precisamos, como comunidade, tomar uma atitude mais séria e mais madura, levar a sério a nossa relação com Deus. E a gente leva a sério a nossa relação com Deus, valorizando o nosso tempo em comunidade, o nosso tempo de devoção, o nosso tempo de conhecer a Jesus e abrindo mão de coisas que nós já identificamos. Identificamos a mentira, identificamos a preguiça, identificamos as palavras torpes. Bora, vamos se livrar desse negócio. Eu tenho uma pergunta só para você nessa manhã. Quais valores você tem vivido nas relações que você está construindo? Olha agora para você. Não importa a sua idade, se você é criança ou se você já é mais velho. De que jeito você tem vivido dentro da sua casa, com seus pais? Se a gente fosse tirar um raio-x da sua vida dentro de casa, crianças e adolescentes, se a gente fosse tirar um raio-x assim, o que apareceria nesse raio-x? Vocês são aquelas pessoas que brigam, que são briguentas demais dentro de casa? Vocês são aquelas crianças, aqueles adolescentes que mentem para tudo e que escondem as coisas? Vocês têm preguiça de fazer as coisas mais simples, como por exemplo os seus para-casas, arrumar o seu quarto, ajudar o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio? Você é um boca suja com a sua família? Estou falando para crianças e adolescentes. Você é o tipo da pessoa que qualquer coisinha você já sai chorando, xingando? Deixa eu falar para você uma coisa. Nessa manhã você pode pedir para Jesus te ajudar a ser uma criança e um adolescente melhor. Esse é o único conselho que eu vou te dar nessa manhã. Tenha coragem de encarar os seus defeitos e dizer, Jesus, me ajuda.
Agora vamos para os adultos. Todos, casados, solteiros, divorciados, não casados, querendo casar, noivo, noiva. Quais valores vocês têm vivido nas suas relações familiares? Quem convive com você dentro de casa percebe que você é um discípulo de Jesus pelo que você fala ou pela maneira como você vive? Quem convive com você dentro da sua família consegue enxergar em você, apesar das suas imperfeições, alguém que está procurando viver a partir do que Jesus ensinou? Com os anos, a gente vai ficando acomodado com a nossa vida, vocês já perceberam? Aquilo que era importante há 20 anos atrás, hoje, a gente já não dá mais bola. Por exemplo, quando a gente se casou, a gente tratava o outro com gentileza, nas coisas mínimas. A gente dizia, por favor, meu amor, me perdoe, me desculpe. A gente expressava o sentimento. Passam-se 10, 15 anos, a gente já não trata mais com gentileza. Quando os nossos filhos chegaram em casa, quando o primeiro filho chegou, e ele era bebezinho, a gente passava a noite com ele, ouvindo ele chorar. Tem coisa melhor do que isso? Tem muita coisa melhor do que isso. Mas depois que os nossos filhos cresceram, a gente não consegue passar 15 minutos sentados com ele no chão da sala, brincando. É ou não é? A correria que essa vida vai nos levando. A gente tem filhos pequenos, a gente não consegue sentar para ouvir a conversa deles, porque a conversa deles é mole. Né? Uma conversa nada a ver. E a gente já arruma alguma coisa para fazer e fala, não, filho, tá bom, fica aí. Quando eles eram pequenos, a gente gastava horas sentado no sofá, fazendo uma brincadeirinha, mas depois que eles se tornaram adolescentes, a gente já não consegue mais sair para jantar com eles. A gente não consegue abrir mão de um dia de trabalho para poder passar com eles. Será que o nosso coração foi se tornando insensível a Deus com o passar dos anos? Será que outras coisas foram tomando lugar no nosso coração? Como, por exemplo, o prazer sensual? Sabe uma coisa que eu descobri pessoalmente? E entendam muito bem o que eu vou dizer, tá? Se você entender errado, vem me perguntar depois e não sai falando mal de mim por aí depois não, tá bom? Por favor. Como adulto, o meu desafio de lidar com esse apelo sensual e sexual é muito maior do que quando eu era adolescente. E sabe que isso, muitas vezes, ocupa lugares no meu coração que deveriam ser lugares reservados para os meus filhos e para minha esposa? A gente precisa avaliar a nossa vida e perceber o que está tomando conta de nós. Por que a gente não está gastando mais tempo para construir as nossas famílias? O que a gente está fazendo nesse tempo que era para a gente estar construindo a nossa família? O que a gente está fazendo nesse tempo que era para a gente estar construindo a relação com um amigo, com uma amiga? O que a gente está fazendo? O que está tomando lugar? É o entretenimento? São as redes sociais? É o nosso prazer, o nosso bem-estar? É o dinheiro, é o trabalho? Eu não sei o que é. Mas, meu querido, se você quer construir relações duradouras, você vai precisar pedir a Deus que te dê uma nova mentalidade da vida. E só para te animar um pouquinho, essa nova mentalidade, você não consegue ela em lugar nenhum. Você não compra, você não conquista. Essa mentalidade é te dada por Deus. Se Ele não te der, você jamais terá. A pergunta é, você vai pedir a Ele?
Você vai perseverar na direção dele e dizer: Deus, me dá a tua mentalidade para eu viver as minhas relações? Que tal você refletir nesse momento sobre o que nós conversamos? Que tal você olhar para dentro de si, fazer uma avaliação, talvez uma autocrítica de como que você tem se relacionado com as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. E fique calmo. Se você descobrir que você tem andado bem longe do que deveria, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo está sempre pronto para apagar as nossas atrapalhadas e fazer tudo novo na nossa vida. Ele é aquele que sabe se relacionar com a gente de maneira perfeita. Ele fala a verdade para nós. Ele trabalha intensamente e ativamente no nosso caráter. Ele não nos dirige palavras de insulto. E Ele nos oferece perdão constantemente. Esse é Jesus de Nazaré. Que tal você orar? E se você quiser experimentar isso, você pode orar a Deus nessa manhã e pedir: Jesus, eu sei quem sou. Eu preciso de você, Jesus. Me salva, Jesus. Você pode orar e dizer: eu não dou conta, Jesus. Eu não consigo, eu só estou atrapalhando a minha vida. Mas me enche com teu Espírito. Que o sopro do teu Espírito me dê uma nova mentalidade, uma nova consciência. Que o sopro do teu Espírito ilumine os cantos escuros da minha alma. Jesus, que o teu Espírito destranque as portas que estão fechadas, escondendo sujeira. Que o Senhor ilumine a minha vida, para eu não viver na escuridão. Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo em nós, a gente nem sabe. A gente nem consegue perceber o tanto de coisa que o Senhor já trabalhou dentro de nós. Portanto, nessa manhã, venha ao nosso encontro, Jesus. Nós somos pecadores. Nós temos cedido às tentações que são nos oferecidas, sim, Senhor. Muitas vezes nosso coração tem ficado duro e insensível para Ti. Nos perdoe, Jesus. Nós temos usado de palavras enganosas e insultantes para atingir as pessoas ao nosso redor. Oh, Senhor. Nós temos usado da mentira muitas vezes como uma arma. Nos perdoe, Senhor. Nós temos sido preguiçosos e temos retido no coração amargura em diversas circunstâncias. Mas nessa manhã, Jesus, que o Teu Espírito Santo nos encha essa igreja, encha cada irmão aqui, cada pessoa que crê no Senhor aqui. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã inunde as nossas vidas e ponha para fora tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Sonda o nosso coração, ó Deus, conhece ele, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós caminhos maus, Senhor, e nos guia pelas veredas eternas, pelos caminhos da tua casa, Jesus. Restaura as relações nessa manhã, Pai, que estão quebradas aqui. Usa quem está aqui, Senhor, para serem aqueles que vão iniciar a restauração de casamentos que estão fracassados, de famílias que estão quebradas, de amigos que estão separados, de irmãos que estão brigados. Ó Deus, nos ajuda a voltar para as mesmas relações,
mas com uma mentalidade nova nessa manhã, Jesus. Por favor, faz isso em nós. Nós te pedimos isso, porque confiamos em Ti, e só o Senhor, Jesus, é que pode fazer isso por nós. Amém.